Agora vai. Fala você, torcedor tricolor que nos acompanha de todo o Brasil. Eu sou o Thiago Muniz, esse aqui é o Camisa 95 Laranjeiras Rádio. E vamos que vamos, galera. Bom, hoje um programa aqui muito especial, certo? Nós estamos com o Lúcio Massaferri. O Lúcio é professor, psicólogo, professor, escritor. Ele que também é jornalista e tem uma formação acadêmica bem sólida. Se não me engano, o Lúcio é doutor em filosofia pela UFRJ. E ele está aqui com a gente, generosamente, compartilhando seu tempo, sua experiência, para a gente trocar uma ideia sobre Fluminense, sobre futebol, sobre a experiência de viver o Flusão e de torcer. Certo? Boa noite, Lúcio. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui no Laranjeiras Rádio. Prazer todo meu, Thiago, galera que toda, tô vendo aqui que tá toda aí chegando, ó. Otton, Jorge Muniz, Silvio, Denise, o Marcelo Terra. Aqui eu sou torcedor, né, e metido a escritor só de Fluminense, né, não passo disso. Tenho lá o canal Flupress, que a gente faz umas resenhas lá, umas análises. Muito obrigado você pelo convite para estar com vocês todos aqui hoje. Estou muito feliz com isso. Nós que agradecemos, Lúcio, né, a sua disponibilidade de estar aqui trocando essa ideia com a gente. Assim como também agradeço aqui a presença do Jorge Muniz, meu paizão, do Marcelo Terra, grande guerreiro aí dos canais, né, da mídia independente tricolor. Denise, que sempre está falando que vai me matar por causa dos meus atrasos. O perfil aqui, Flupress. Galera, faz a inscrição no canal Flupress, está aqui na descrição do vídeo, o link pro canal, tá certo? Mandar um abração aqui pro nosso amigo Otton, toda a galera que sempre acompanha aqui, o Silvio de Carvalho, querido toda a Silvio. galera que acompanha, galera que é nova aí, que está chegando agora. Muito obrigado, tá, pela presença de todos vocês, nosso Betinho, nosso artista plástico do grupo Laranjeiras Rádio lá. Mas, Lúcio, me conta uma coisa, como é que começou essa questão com a comunicação? Assim, porque vira e mexe, o torcedor, a gente estava conversando aqui em off, ainda que, né, a comunicação ela não seja exatamente o seu ganha-pão, o seu carro-chefe, mas vira e mexe na vida do torcedor, pinta essa necessidade, né, de escrever, de falar, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi a sua jornada aí nessa questão da comunicação, Flupress, jornais que você escreveu. Então, eu vou engatar o canal Flupress no final. Eu vou ser bem objetivo para não divagar demais, porque é uma história longa, na verdade, né? Comunicação na minha vida vem desde garoto, porque assim, eu fiz os chamados testes vocacionais, né? Antes de fazer a primeira faculdade, eu fiz mais de uma faculdade, e todos eles, os dois que eu fiz, que foram pesados, bem feitos, sabe, tal, na época era teste mesmo, cheio de coisa, deram comunicação. Os dois deram comunicação e comunicação jornalismo. E não foi as faculdades que eu fui fazer, eu fiz mais de uma, não foram essas de cara, né? Primeiro eu fiz arqueologia, aí eu larguei, eu era fascinado por coisa antiga e essa coisa assim de escavar indícios das culturas antigas. Eu ainda sou, né, na verdade. Mas aí estava no começo, né? Foi a primeira turma das Taças de Sá em 85 e tal. Eu migrei para psicologia, que sempre foi um grande sonho meu. Muita gente da minha família, né, dessa área, e teve uma influência muito grande também da Nise da Silveira, que era muito amiga do meu tio, do meu pai, que eram psiquiatras e tal. E aí fui por aí. Aí a comunicação, olha que coisa curiosa, né? Ela entra primeiramente pela faculdade de filosofia, de psicologia, né? Porque na psicologia a gente estuda muito questões, disciplinas ligadas à linguagem. Muitas delas, né? Linguagem, mente, linguagem. Tem muitas delas. E ali eu comecei a me aprofundar, né? E a me encantar pelo poder da palavra, da escrita, da fala, dos discursos, né? Eu sempre fui muito vidrado em rádio, Thiago, muito, né? Até hoje. O pessoal da rádio sabe, o Mazella, inclusive,
Vou até contar uma coisa aqui que, numa das primeiras conversas que eu tive lá atrás com o Mazella, eu me lembro que o Mazella ficou muito tocado, no melhor sentido possível, quando eu falei para ele qual era a minha relação com o rádio e como ele, hoje em dia, ainda na ativa, né, na plena ativa, ele evocava o que havia de melhor desses construtores de imagem, que eram os grandes narradores da época, quando eu era garoto, que quando eu comecei a torcer pelo Fluminense, que foram, por exemplo, Valdir Amaral, Jorge Cury, né, e que o Mazella chegou a garoto, né, mais novo, garoto, que eu digo bem jovenzinho, trabalhar com eles e tal. Então a comunicação, ela entra por essa via. Tá? Academicamente não vale, acho, ficar dissertando, porque aí as faculdades depois, a filosofia, que é a mãe de todas, né, a gente vai estudar basicamente, se você quiser, inclusive, tudo isso. Até a ética jornalística, né, ou a ética da psicologia, a gente vai buscar na matéria de ética, que é aquela filha que nunca saiu da casa da mãe, né? A estética, a ética, a metafísica e a lógica, né? Mas entra por essa via. Agora, vamos lá, para concluir. O Flupress foi criado há 2 anos. Eu só dou gás nele há 1 ano, 9 meses, né? Porque eu queria ter uma ideia clara do que eu ia fazer ali. Peraí. O meu gato está aqui mexendo no som. Um deles, né? E aí, tardiamente, eu comecei a dar um gás nele, que eu bolei a ideia e falei, eu vou trabalhar crônica esportiva em streaming. Ou seja, fazer essa interseção entre história e literatura, né, a escrita, mas em streaming no YouTube. Ou seja, teria que fazer isso interativamente com as pessoas. Né? Jamais naquele modelo chegar e... Até porque eu não trabalho com isso. Né? Eu tenho registro jornalista, eu tenho coluna em jornal há muitos anos. A primeira vez que eu fui escrever não tinha vínculo trabalhista, mas foi para o Lance, em 24 anos atrás, né? Depois fui escrever para outros jornais. Hoje eu tenho uma coluna no Pragmatismo e sou coordenador de esportes na seção de lá, né? Então, essa ideia de transpor para o streaming a coisa da crônica é o grande mote, e isso teria que ser interativo. E aí a comunicação, ela entra, né? Como Fluminense, né? O exercício de liderar lá um canal vai por essa via, né? Essa paixão pelo impacto da palavra nas mentes das pessoas, a capacidade de transformar, seja pela rádio esportiva, seja, né, dialogando, conversando, né, participando de uma roda de conversa. A internet tem muito esse impacto da comunicação direta, né? A possibilidade da internet é uma coisa extraordinária, de poder falar direto com o público, né? Por exemplo, com o Rodrigão, que está chegando aqui, e o nosso Felipe Silva, dá uma boa noite também para o Felipe Silva, que está chegando nessa transmissão. Agora, lá, torcedor, uma coisa que tinha aqui no Laranjeiras Rádio era brincadeira, foi na pandemia, e aí eu comecei a entrevistar alguns torcedores, né, para que eles pudessem falar sobre as suas memórias. E o Fluminense, onde é que entra o Fluminense? Né? Primeira vez no Maracanã, primeiro título, como é que foi aí essa experiência com o Flusão? Então, a minha história com o Fluminense, eu acho que ela é muito bacana. Todo mundo tem uma história bacana, todo tricolor, né? Aliás, todo torcedor com o seu clube, né? Vamos fazer justiça. Estamos falando do Fluminense aqui, que é um canal de tricolor, o meu também, mas todo torcedor com o seu clube tem uma relação afetuosa e uma história diferente. Cara, a minha é a seguinte, na minha família... vamos lá, eu sou filho de um flamenguista, mas que era apaixonado por futebol, louco por futebol, e ele escrevia também crônicas, mesma coisa. Era médico, né? E apaixonado por futebol. E era um cara que era muito amigo, ele não era jornalista, né? Ele era cronista, ele escrevia mesmo, tinha coluna em jornal, tá? Ele gostava, era apaixonado. E ele tinha muitos amigos jogadores de futebol, inclusive alguns hoje, assim, já se foram, mas muito conhecidos já. O Ademir Queixada jogou no Vasco, no Fluminense, o Almir Pernambuquinho, o famoso Almir, né? Daquele jogo que parou o Maracanã, uma pancadaria com o Bangu, era o Almir era muito amigo dele, o Modesto Bria e tal. Estou contando isso só para fazer essa coisa. Ele era um flamenguista. Só que ele era um flamenguista amante de futebol. E eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai ele se foi num acidente de automóvel, né? E eu era muito garoto. A gente nunca sabe, né, qual seria a influência dele, do Flamengo, em cima de mim. O que eu sei é que aconteceu foi o seguinte, né? Aí eu nunca fui ao estádio, não tinha nada.
Eu me lembro de eu lendo a goleada desse 6-0 do Botafogo no Flamengo, muito encantado, criança, tinha aprendido a ler, né? E assim, olhando devagarinho, né? Mas já raciocinava futebol um pouco, né? E aí, o que aconteceu? Na minha família tem muitos tricolores. Tricoloras e tricolores. E uma geração que na época eu tinha 8 anos de idade, 75, eles tinham 20, entre 20 e 22. Era muita gente, eram amigos e familiares. Os namorados, namoradas e tal. Então, um grupo, às vezes, de 10, 12. Eles iam a Maracanã ver Fluminense, todos tricolores, e passaram a me levar. E a coincidência é que foi no ano que a máquina foi montada. A máquina tricolor ela foi apresentada na apresentação do Rivelina, mas aquilo ali foi a apresentação da máquina, né? Que foi no sábado de carnaval, em fevereiro, 8 de fevereiro, e foi ali que eu comecei. Eu não fui naquele jogo, tá? O 4-1, mas eu comecei naquele ano. Virei o mascote da família tricolor. E, cara, assim, eu sempre repito pro pessoal, né? Foi uma sorte começar a ver futebol com aquele timaço, né? Versões foram mudando, 76, eu acho que foi melhor para mim, né? Eu tenho memória de vários jogos inesquecíveis, de garoto, 9 anos de idade, 10 anos. Mas mais do que isso, foi a torcida. Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo isso. O que me deixou muito paralisado, no bom sentido, foi quando eu fui num clássico, foi num Fla-Flu. Eu não lembro se foi um que foi empate ou foi o 3-0 que eu fui também, que o Marco Antônio fez 2 gols. Inclusive, o Marco Antônio vai lá no canal, a gente vai entrevistar ele. Marco lateral esquerdo, né? Ele vai lá. Eu não lembro, porque assim, memória de criança vai se sobrepondo, e assim, o Fluminense ganha muito do Flamengo. Então a gente não lembra qual foi a goleada, 3-4, foram várias. Então, né? Você consegue? Eu não consigo. Hoje em dia tem que puxar pela memória e tal. Só papai é muito pesado. E aí, lembrando e tal. Quando eu cheguei, um dos caras que eu tenho o maior carinho, maior gratidão, que era o cara que jogava futebol de praia, que é tricolor, fanático, mais deles que era o Zé Eduardo, eu me lembro que ele parou, a gente chegou assim, ele falou, e aí? Né? E o meu pai era Flamengo, né? Então tinha todo esse respeito. Ele era muito querido na família toda, mas eu já não estava nesse barato de Flamengo, não. Eu estava ali com o Fluminense. E ele olhou, cara, quando eu olho, a gente estava entrando para subir do Maracanã assim, o Maracanã devia estar, assim, estava muito cheio, eu criança, mas assim, lotado, e a torcida do Fluminense, cara, era aquele talco branco, com aquelas bandeirões de grená, verde, branco e tal, e eu já tinha ido, e o Careca, aquela figura, né, que quando a gente chegou, ele vivia pela arquibancada atacando talco em todo mundo, cara, foi um ambiente lúdico, entendeu, o que roubou meu coração foi isso, foram aquelas cores, na verdade ajudou o clássico, então tem toda uma história para mim. Era o time do meu pai, é até uma brincadeira, né? O Fla-Flu, né? Tem uma história edipiana, os irmãos Karamazovski, né? O Fluminense deu origem. Então tem todo um carinho que eu guardo no meu coração, no meu falecido pai, né? Que vive ainda dentro de mim, sendo Flamengo, né? E um time que eu gosto, porque eu gosto de jogar com o Flamengo. Eu não tenho ódio dos rivais. É legal jogar com eles, porque assim, a gente não vai ganhar sempre, cara. Isso não é da boca para fora, entendeu? Então a gente tem que aprender a disputar e ganhar sempre. Mas tem que saber jogar o jogo, né? Entendeu? Então eu aprendi isso cedo. E a torcida do Fluminense foi quem roubou meu coração, foi aquilo ali. Até hoje, assim, é muito difícil para mim ir. Às vezes eu vou profissionalmente, né? Eu vou para escrever, ou então Mazela, né? Que chama para comentar na Rádio Flu e tal com ele, ou para escrever mesmo, crônica, pelo pragmatismo e tal. E eu olho, quando tem a torcida do Fluminense cheia, que ela começa a cantar e tal, eu já começo, entendeu? Tem que segurar, assim, porque assim, você tem que estar tranquilo ali, né? Começar a chorar na tribuna, tá entendendo? É um negócio que dá vontade, né? Ó, já estou falando aqui, já fica até. Porque é muito bonito, né? É muito bonito, né? Eu já vi coisas lindas daquela torcida, assim, lotada, cantando, sabe? Às vezes menor do que o outro lado da arquibancada, e com um grito de amor e de guerra muito mais alto do que o outro lado, seja Vasco, Botafogo ou Flamengo, entendeu? É um resumo. Não, e resumo excelente, mas assim, uma coisa que você contou da experiência sensorial do Maracanã, né? Da torcida, das cores, do pó de arroz, né? Tem todo um impacto sensorial o Maracanã, né? Assim, eu converso com alguns torcedores, eles falam até da forma como o concreto absorvia o calor, né? E colocavam a mão assim na arquibancada, lembrando daquele cimento, ou seja,
tem toda uma experiência sensorial, né? E um afeto gigantesco, né, do torcedor com o estádio e com o clássico, com essa linguagem, né, que é torcer. Agora, uma coisa que eu sempre pergunto também é as diferenças assim, arquitetônicas dessas diversas versões do Maracanã nos últimos tempos, né? Ele que começa a ser modificado no final do século passado, ganha aqueles assentos para o Mundial de Clubes, até essa versão atual, que eu gosto também, ainda é o Maracanã, né? Mas que acaba, às vezes, sendo uma experiência um pouco elitista, enfim, segregar, né, uma parte da classe trabalhadora no esporte. Como é que você vê essas transformações e, mais importante, como é que você viveu isso como torcedor? Então, vamos lá. Muito, muito legal essa tua pergunta, cara, porque a gente vai poder falar de umas coisas que, assim, hoje me corta o coração, né, olhar o Maracanã. Eu vou ao Maracanã porque eu tenho que ir ao Maracanã, eu adoro futebol e às vezes eu tenho que ir mesmo e tal, mas assim, eu olho para essa estrutura de hoje, né, me corta o coração que fizeram com o Maracanã, né? Porque a gente que frequentou ele pequeno, né, eu 75, Maracanã de cimento e tal, eu peguei públicos gigantescos, né? Eu não peguei aquele, eu não cheguei, o Terra está aqui presente, o Terra acho que viu o de 69, aquele que deu 178 mil, esse eu não peguei, né? Mas eu peguei com 168, peguei Fla-Flu com 157 mil, 156, muita gente e tal. E você falou bem, cara, era uma relação diferente. Eu cresci jogando bola na rua, né? Eu já falei isso com algumas pessoas que recentemente tive a oportunidade de conversar. Então a diversão da gente, né? Eu jogava no clube de bairro de Copacabana, né? Morei quase sempre aqui. Não sempre, mas quase sempre, né? E jogava num clube de bairro, o pessoal que jogava bola mesmo, né? Tinha gente ali que jogava no salão e no campo do Juventus aqui, e na praia, onde tinha o Juventus da praia, tinha Maravilha, Dínamo, Força Saúde. Era lendário, né? Tinha o Edinho, jogou lá, o Júnior Capacete e tal. Estou dizendo isso para compor que essa relação com o Maracanã é uma relação afetiva muito forte. Que futebol era a brincadeira da gente, como eu falei, eu cresci na rua, então amigos e tal, era bola de gude, fazer pipa, e bater futebol da Lagoa, cara, sábado e domingo, vários times, futebol de alto nível, pelada. Era grande diversão nossa. E o Maracanã, todos nós, eu me lembro disso, que todos nós, a gente tinha uma reverência quando a gente ia. Era uma relação assim, às vezes eu ia de chinelo, pisava na arquibancada, sabe, me largava ali, sempre com o radinho quando eu podia. É como se eu estivesse na varanda da minha casa, era um negócio estranho, mesmo cheio. Tá? E quando eu estava na minha torcida, pô, mais ainda, né? Eu costumava ficar. Eu via eu nascer a Garra Tricolor, alguns amigos, eu estava na fundação do São Vicente de Paulo, né? Eu fui bolsista lá, fui criado em Laranjeiras, embora morasse em Copacabana, fui criado lá, muito próximo do Fluminense, e na Young Flu, onde eu nunca, uma torcida que eu nunca fiz parte assinando, né? Mas assim, eu não saía dali, eu via jogo ali, amigos meus eram dali. Mas eu nunca achei que era necessário eu ser membro e tal, porque eu já me sentia parte. A época o seu Armando Giesta era o presidente, tinha uma porção de pessoas que frequentavam, que eu me lembro de nome, Pintinho, tinha um outro rapaz que não era dali, mas vivia ali, que era Zezé, eu acho que era de outra torcida da Força Flu, né? Mas se encontravam ali. E aí ia eu com esse pessoal, Julinho, Glaucio, Paulo Henrique. E era muito legal, cara, muito legal. E o Maracanã, agora, para a segunda parte da tua pergunta, né? Ele se elitizou, infelizmente. Eu acho isso muito ruim em termos de Brasil. Eu estendo aqui a queixa do Zé Roberto Padilha, nosso craque lá que foi para o Flamengo, trocado pelo Doval, que o Zé diz que ele acha que o futebol brasileiro, essa crise técnica que tem, aquela coisa estranha, né? Que chega aqui, os caras lá de fora não conseguem jogar. Tá? Os clubes do interior, os rincões, o futebol de várzea espalhado que tinha, isso foi diminuindo aqui também. Né? O Zé tem essa queixa também. E eu concordo com ele. Alguns saem muito novos daqui, vão lá para fora e chegam com a cabeça totalmente diferente do futebol brasileiro. Aqui, cara, você joga bola em qualquer lugar. Qualquer canto tem futebol, entendeu? E o torcedor raiz, o torcedor que é o torcedor pobre, duro, que não tem grana para ficar... Imagina alguém que seja uma dupla, o torcedor que tenha um filho, então uma companheira que vá a jogo. Cara, ingresso, transporte, beber uma paradinha lá e tal, vai 200 conto, 250 não tem condição, tá entendendo? Então a torcida mudou.
O Flamengo, nosso rival Flamengo, tem uma torcida grande, 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 povão mesmo e tal, ele se danou nessa, perdeu a massa dele também. O Flamengo lotava, enchia, né? Era uma porrinhação pegar o Flamengo. No Fla-Flu de 95, eu estava lembrando, pô, os caras gritando campeão, cara, o Maracanã sacudia, né? Aquela massa gritando já antes do tempo, e a gente, o pessoal tinha ido embora, eles perderam isso também, né? E perdeu também o espaço representativo que era geral, que era o espaço da representação, tipo assim, cara, não tenho dinheiro, vou de geral, 10 pratas, sacou? Vai lá, entendeu? E se aglomerava ali e tal, aguentava. Naquela época a educação, as campanhas de educação não estavam ainda fortalecidas, né? Então, saco de xixi e tal, mas era tudo muito folclórico ali também, né? Eu fui de geral várias vezes, então acho que tudo isso se perdeu. As próprias torcidas não é mais aquele volume como era, né, da batucada, dos bandeirões, daquele de bambu que era. Cara, às vezes era um festival de bandeirão que era uma loucura, você não via assim, de tanta bandeira e tal. Acabou esse espetáculo para entrar um padrão. Não sei nem dizer o que. Um amigo meu fala construir camarote para gringo cheirar, né? Porque assim é mais ou menos um padrão europeu, uma coisa estranha, né? E você tem falta assim dos tipos sociais, você falou, pô, às vezes eu ia geral e tal, porque o que eu vejo, conversando, por exemplo, com meu pai, que está aqui, pô, sempre ouvi história de Maracanã com meu pai, também me levou para o Maracanã e tal, né? Ele que estava em 63, então ele conta muita história também dos anos 60, né? Eu já peguei nos anos 90, eu sou um pouquinho mais moço. Mas almas tricolores dos anos 90 merecem nosso respeito, muito. A gente é da era das humilhações, da década das humilhações ali. O osso sem pele, né? Ali a gente roeu, né? Roeu bem mais perto do osso. Mas assim, eram as turmas também e os tipos humanos, né? Então, por exemplo, a figura do Geraldino. Hoje, esse ano, quer dizer, nós estamos fazendo 25 anos da extinção da Geral e, portanto, também por extensão da extinção dos Geraldinos. E a própria arquibancada, né? Lembra aquela música do Geraldinos e Arquibaldos, do Gonzaguinha? E a própria arquibancada ela não gera mais esse tipo humano, social, que é o arquibaldo, né? Como é que foi mudando assim essas relações? Que de 90 e pouco para diante você já percebe algumas diferenças, né? Sim, você tem razão. Veja só, aconteceu inclusive uma coisa muito curiosa. Eu fiquei muitos anos sem o Maracanã, sabia? Eu fiquei muito puto com a reforma do Maracanã. Muitos anos mesmo, puto demais. Mas assim, uma revolta grande. E teve uma mutação aí. Eu percebi isso justamente na década de 90. Porque em 80, cara, até o tricampeonato, né? O Fluminense começou depois a ter a desmontagem daquele time do Tri, foi aos poucos, né? Mas havia uma relação diferente, cara. A figura do Geraldino era clássica, a gente já falou, né? Pessoa muito dura. Eu fui só algumas vezes, mas eu fui, né? A jogos de geral. Tinha cadeira azul também, tinha um espaço meio Stephen King, né? No Maracanã, que era uma coisa assim, ela não era um limbo, né? Que não era nem arquibancada nem geral, que era uma cavada de uma cadeira azul, que tinha uns malucos que às vezes pulavam para geral dali, e nego da arquibancada tentava pular para a cadeira azul. Já teve doideira desse tipo, Maracanã. Maracanã já abrigou muita maluquice. Eu não gostava da cadeira azul. Era um lugar para mim estranho. Entendeu? Eu não sabia nem definir direito aquilo. Mas eu fui algumas vezes também, que às vezes não tinha. Estava tão cheio que você só conseguia de cadeira azul também. Só sobrava isso e tal. Mas eu acho que se acabou, e a figura do pessoal da arquibancada, ela mudou também, tá? Que algumas pessoas talvez não fiquem zangadas comigo, eu estou sendo muito franco. Mas mudou, sim, a torcida que frequenta a arquibancada do Maracanã, mudou essa relação com o estádio ali. Né? E não é, agora tem cadeira, tá melhor. Já ouvi isso, tá? Agora tá mais civilizado, padrão FIFA. Não era isso. Não era, sabe? Você quer ver como é que não era? Aí eu vou jogar um paradoxo aqui, que eu sei que o motivo não está na reforma do Maracanã. Tá?
quando eu ia, cara, 80 e pouco e tal, eu não me lembro, eu conversei isso com o Mazella outro dia, pessoalmente, recente, muito recente. Tu lembra de assassinato com facada e tiro na porta, nego juntando 30 contra 20, garrafa no pescoço? Eu não, 80 e pouco, não, isso começou a aparecer depois, veja só, eu não estou falando que é por causa do Maracanã, estou parecendo que o Maracanã, a partir de um momento, ele passa a receber um outro tipo de sociedade já transformada, já também na violência, na revolta, né? Que o futebol não tinha briga de torcida, a torcida saía na porrada, mas era uma coisa até meio folclórica. Elas invadiam, lembra, lá por cima? Havia umas invasões, já viu com os bambus, aí a torcida, a outra corria, aí corria atrás da outra. Parecia gato e rato, uma coisa meio assim, mas não dessa gravidade que a gente vê com gente sendo chutada no chão, juntada e fica em estado vegetativo, ou esfaqueado, espeto de churrasco, entendeu? Isso aí apareceu depois. E mudou muita coisa, entendeu? Eu acho que por extensão. Estamos falando do Maracanã, mas se tu perguntar lá o pessoal da Fonte Nova, né, onde impera os gigantescos Bavi e tal, você vai ouvir com certeza um relato muito parecido. Eu sei que eu tenho família na Bahia, já, não lá no estádio, né? Mas eu já tive a oportunidade de ver em bar, cara, é muito divertido tu ver um Bavi lotado com eles ali, aquela rivalidade que eles têm, um negócio muito interessante. Mas, enfim, em extensão a todos os grandes estádios que tiveram essa mutilação. E o Maracanã é o maior deles, né, cara? Né? Cabiam 190 mil, por aí. A principal mudança, assim, né, foi a do Maracanã, porque, querendo ou não, assim, sem bairrismo, ele é um centro, né? E é um símbolo, é uma expectativa. Não que a Fonte Nova não tenha importância, mas entendi perfeitamente. Claro. Só uma ação para o Caio Porto, tá mandando um abraço aqui para mim, para o Lúcio, abraço para você, Caio, dizendo, ó, quarta é para cima dele, seremos campeões. Vamos falar um pouquinho depois aqui do jogo também. 0-0, Escurinho perdendo muitos gols lá em 63, né, paizão? Aí você sempre fala desse jogo. Essa é emblemática, né? Sei que a memória sempre traz a gente a história, né? E o pensamento. Aí aquela época foi da reforma, né, Marcelo? Quando começou a reforma para o Mundial de Clubes, o Fluminense jogou aquela reta final na geral. Essa aí eu também lembro. Jogou na geral. As torcidas organizadas foram para geral, etc. E o Maracanã ficou meio que reduzidinho ali. Eu lembro dessa parte aí, ó, muita saudade do Maracanã antigo. A gente acaba tendo saudade, né, cara? Assim, não tem jeito. O saudosismo é quase uma. Saudosismo é uma coisa boa, não é uma coisa pejorativa. Não deveria ser, gente. Assim, a gente só tem que saber que a vida era boa. Né? Oi, Lúcio. O que eu faço eco que tu falou do seguinte sentido. Eu acho que é legal a rememoração. Ela não é saudosismo, porque assim, não se trata de falar assim. Aqui tem aquele papo de coroa, né? Tem muita gente que tem os coroas que antigamente era melhor, hoje em dia. Eu não tenho essa onda, não. Eu adoro curtir hoje, mas assim, é o caminho inverso que eu acho que é importante. É não perder a oportunidade de rememorar. Porque quem é muito jovem não tem muita coisa para rememorar ainda bem, né, gente? E se cuidem, vivam muito para poder rememorar. Que a gente só rememora quando a gente fica velho. Quem não fica velho, morreu cedo, não rememora nada. Lamentavelmente, é a lei da vida, né? Então tem que ficar velho para rememorar. E rememorar é muito bom, principalmente, e uma das alegrias de estar trazendo o pessoal da máquina vivo lá no FUPress, é você poder rememorar com a pessoa viva. E não esperar morrer. Tá entendendo? Para falar que foi. Não, eu vou fazer até uma brincadeira. Ele jogava muita bola aqui na rua que eu moro ainda, no futebol, que era o Maradona. Era amigo de uma galera, inclusive, da área aqui. O Renato Gaúcho frequentava, tinha uma boate aqui, Estúdio C, que esses caras todos viam. O time do Fluminense vivia lá. Né? Na Quinta Sem Lei, Estúdio C, era Jandir, Tato, essa galera toda. Eu cansava de ver aqui. E, assim, seria uma realização de um sonho, e eu tinha canal, mas não na época. Hoje em dia, amigos da época, de poder pegar um Maradona que estava no Rio e fazer já pensou uma live com aquele maluco? E o Maradona era doido para ir, viu?
ele era maluco o suficiente para entrar numa live dessa, porque ele vivia aqui com a galera e tal, era, sabe, confraternizava, ninguém, claro, tinha sempre uns seguranças, porque ele era famoso mundialmente. Mas estou dizendo assim, você poder... Eu citei o Maradona porque ele morreu, entendeu? O Riva está vivo. Eu sei que é difícil conseguir trazer o Riverino, ele mora lá no interior de São Paulo, tal, não sei o quê, mas os outros a gente tem que rememorar vivo. E nós também. A gente tem que fazer das nossas memórias, por isso que outro dia, eu vou devolver a palavra para você, eu falei, gente, uma coisa que eu tenho certeza, nós, a torcida do Fluminense, né, e a própria, eu acho que a própria mídia, mas a torcida do Fluminense, ela ainda está construindo, porque não houve afastamento do tempo ainda para isso, a memória da Libertadores seguida da Recopa, com tudo que envolve. Ela ainda está construindo, ainda não caiu a ficha. Eu sei do que eu estou falando. Como não? Já comemorou, agora é vida nova. Uma ova, cara. Aquela conquista ali, ela foi muito pesada. Ela gerou uma catarse, uma onda de afetos, né, e de mágoas até depois que o Fluminense decaiu, e de previsões. O JK está lá no Pachuca metendo gol. O Diniz, amado, ovacionado, nos braços da torcida, aquela imagem dele, o pessoal agarrado e gente hoje em dia xingando, que não quer ver ele vivo. Você vê essa explosão de afetos e fala assim, cara, nego ainda não cristalizou a memória daqui uns anos. Ela vai cristalizar e vai poder ser memória. Entendeu? Nesse ponto, devolvendo a palavra para você, eu acho fantástico o Fluminense estar nessa final de quarta-feira. Melhor coisa não podia. Sair do ano passado, encontrar o Mano Menezes com aquela cara de que ele tá louco para ganhar esse campeonato. Porque ele tá chupando o osso da galinha, cara. Há 9 meses, só o suquinho da perna da galinha, entendeu? Não vem uma coxinha, né, queimadinha com sal, nada. O cara tá na lanterna, sai mano, fora mano, pau, perde, ganha, de repente deu uma virada, o time melhorou, parece que se ajustou, está se ajustando, está na final com o Flamengo. É ele que está na final, não é o Vasco e não é o Botafogo, entendeu? E o Mano tá doido para ganhar. E atenção, o Felipe Luiz não ganhou do Fluminense como treinador e, para quem não lembra, ele não dava muita sorte como jogador também contra o Fluminense, viu? E ainda tem esse componente, né? Deixa eu só passar mais uma rodada aqui para a galera. Olha quem tá aí, ó. Grande Quintela, do melhor canal sobre o Fluminense na atualidade, o Resenha Tricolor 1902, dizendo que eu 2 caras sensacionais de grande bagagem e conhecimento. Como ouvi-los, essa dupla vai bem. Ó, o Quintela, cara, o Quintela também tem que pintar aqui, que ele é um cara também de trabalho, né? Ele bota a mão na massa, ele leva o negócio adiante, cara. Gosto muito do trabalho do Quintela, grande Quintela, chegou o terceiro, de fato. Eu conheço ele há pouco tempo, mas eu já estamos construindo uma amizade, né? É uma pessoa muito bacana. E você falou tudo, ele corre atrás, é trabalhador, é muito sério. Né? Eu pude cara é brabo. Bem próximo dele, em situações novas para ele. Assim que ele, você saiu com maestria, com uma seriedade muito grande. E o crescimento do canal dele, é muito merecido, muito justo, né? É fruto, consequência do carinho com que ele leva aquilo ali com a galera toda, com a torcida, com os amigos, né? A torcida, amigos, que ali se mistura também o carinho que a gente tem por todos, né? Olha lá o Quintelão aí. O smartphone é uma loucura, né? Deve estar no smartphone para digitar. Fogo. Mandar um beijo também aqui para minha prima, Valéria, e a galera aí também contando as suas histórias. É sempre bacana, né? Assim, como o futebol consegue evocar na gente essas emoções mais profundas e mais sinceras, né? A ponto, às vezes, de não encontrarem tradução. Como, por exemplo, essa incapacidade que nós temos de formular uma memória, né, sobre esse evento Libertadores, Glória Eterna e Recopa em cima da LDU. Assim, parece que o Fluminense escreveu um herói. Oi? Mas, você conseguiu formular o que fez sentido o que eu falei? De não ter memória ainda construída? Sim, a gente conversou um pouco sobre isso, né?
Porque a gente ainda não. Ainda por cima do ponto de vista coletivo. Porque, por exemplo, 95 foi meu primeiro título. A gente já ajustou a realidade, a gente já formatou, já recortou a realidade. Né? A gente esquece do jogo contra o Entrerriense, que foi 0-0. A gente esquece daquele jogo, sei lá, em Laranjeiras contra o Volta Redonda, que o time não foi bem. Bom, a gente já recortou a realidade e, inclusive, coletivamente, nós temos uma narrativa sobre esse jogo, né? Eu acho mais difícil que isso aconteça com o título de 2023, porque ele não acaba em si mesmo, né? Ele se desdobra ali na Recopa, né? Aquela Recopa a gente precisava dela também, né? Aquela Recopa com aquele... Veja só, porque tem coisas que o Fluminense, assim, eu procuro não tentar explicar, porque a gente não tem como botar numa lousa coisas da ordem de gravatinhas, né? Aquelas coisas estranhas que acontecem com o Fluminense. O Fortaleza deixar escapar aquele título, o Fluminense, gente, o Fluminense com Boca Juniors, com a torcida do Boca em peso no Maracanã. Entendeu? Foi uma coisa linda aquilo ali. E aí o Fortaleza deixa escapar um título. E a LDU que entra para disputar com o vencedor da Libertadores, assim, é como se fosse um encontro, né, fora do tempo, aquele giro, uma coisa meio Empédocles, meio Nietzsche, entende? Assim, que volta há um retorno, mas ele é diferente, ele não é a mesma coisa, mas tem uma conjuntura que se apresenta e de novo, né, e o Fluminense ali já dentro de uma dinâmica, olha aquilo, onde as energias estavam indo embora, cara, que loucura, porque ele enfrentou a LDU na hora que o gás estava, depois em março foi ladeira abaixo, né? Abril, lembra? Ele ainda ganhou ali e tal, depois começou a desandar, aí Martinelli na zaga, aí começou, né? Aquela loucura, a torcida angustiada. A galera aí tá postando. Aquele momento ali foi, né? Parece que foi o último suspiro mesmo, o último gás do Fluminense. Mas o que me encanta ali naquele destino foi a reconstrução de 2008, como você falou, como se fosse um retorno não do mesmo, mas da diferença, né? Um retorno não atávico, né? Porque a gente pega em 2008 o Boca na semifinal e a LDU na final, né? E parece que ela reconstruiu isso, devolvendo pra gente o que era nosso, né? E aí, exatamente, houve um reencontro. Inclusive, os torcedores do Boca também puderam experimentar isso. Eu confraternizei com vários, cara. Eu e minha esposa saímos no meio deles à noite aqui. Não teve um gesto de provocação. Troquei ideia com alguns. Assim, claro, o cara estava triste, perderam o título. Desculpa. Não ganharam o título, por isso estavam tristes, né? Mas teve um reencontro, teve uma coisa esquisita ali, né? E a maneira como o Fluminense deixou escapar também aquele título em 2008 foi uma coisa muito dolorosa, né, para todos, né? E 2009 teve também um problema, né, que aquela Copa Sul-Americana. O pessoal fala, não dou bola para a Copa Sul-Americana. Gente, eu adoro, assim, quero muito que o Fluminense esse ano ganhe essa Copa, entendeu? E o Fluminense, por isso aqui, por 1 milímetro, aquele espetáculo de um mosaico, né? Eles têm a altitude, vocês têm a gente. Lembra disso? Há 16 anos atrás. Coisa linda, Maracanã lotado, né? Essa afetuosidade que a torcida do Fluminense consegue, né, trocar com seus times, isso é coisa muito bonita, né? E uma outra coisa também que a gente também deixa escapar, que foi o assunto que a gente estava tocando antes, né? Aquela foi a última versão, digamos assim, pré-shopping center do Maracanã, né? Porque aquela versão pan-americana, ela ainda era ajustada, digamos assim, às características do futebol brasileiro e carioca, né? Quando você falou do mosaico, da torcida, ainda tinha arquibancada, a geral já estava extinta, né? Mas ainda tinha um pouco essas características, né? Que a gente estava falando aqui antes. Sim, sim. A reforma, se eu não me engano, o Maracanã fechou para a reforma em 2010. Foi naquele Fluminense. 2010. Fluminense Inter, né? 3-0. O Sheik fez gol, lembra disso? Eu lembro desse jogo. Rafael Sobis foi expulso, né? Era do Inter, era o Quintela. Essa Recopa veio para fechar com chave de ouro.
História mal contada do Fluminense com a Libertadores. Inicia-se um ciclo normal. É isso aí, Quintelão. E essa memória, isso é uma tese minha meio doida, mas eu sei o que eu estou falando. Ela tá naquela fase de se tornar o cristal, dela se cristalizar, para virar memória mesmo, com distanciamento. Demora isso, cara. A gente só tem memória de algo que a gente, né, de alguém que a gente ama, que não está mais conosco, é quando tem um distanciamento, né? É igualzinho com essas conquistas, entendeu? Eu penso que é assim, né? Olhando para o passado, você consegue. Hoje eu olho para 95 e a visão que eu tenho é totalmente diferente de 2 anos depois daquela época. Foi só de uma explosão. Eu me lembro que eu fiquei com a roupa do jogo, com a faixa, o dia seguinte. Eu parecia um maluco andando, ninguém olhando. Cara, porra, de tarde, da segunda-feira, tu tá com essa. Eu tava ainda comemorando o gol do Renan. Ainda mais que eu tinha ganho uma aposta. Eu toda hora zoo lá no canal, né? Eu ponho a imagem de um flamenguista amigo que teve que botar a camisa do Fluminense no meio, entre eu e um outro tricolor, lá no trabalho, tem a foto registrada. E pagar pizza, chopp. Foi assim, foi completamente subjugado, né? No campo, na pizzaria, em todos os lugares. Sabe, ele se tornou nosso festejo, né? Tudo na esportiva, né? A Denise aí falando, próximo assistirei. André. Tá falando aqui do Resenha. Do Flu. A galera vai fazer inscrição lá, vai abraçar o projeto também. Que é outra live que eu tô... Galera, vai se conhecer, gente. Tem várias já que ficam gravadas. Estou falando só da galera da máquina, mas tem muito programa legal lá também que eu faço, não é só o da máquina. Ó, já tem o Zé Mário, o Búfalo Gil, tem o Pintinho, foi divertidíssimo o Pintinho, né? O Pintinho deu uma chamada em todo mundo, que de agora em diante eu corrijo todo mundo, né? O pessoal lá debatendo, não, porque você jogava no 4-3-3 e tal, e ele com aquele jeito, né, super educado, né? O Pintinho é um cara inteligente pra caramba, ele olhando assim, falando 4-3-3, não. 1-4-3-3. Aí todo mundo ficou parado assim, ou seja, o goleiro. O goleiro também. O goleiro ele é esquema, o goleiro bate falta, né? Não tem goleiro que faz gol? Né? O Fluminense não tem, né? Mas né, o goleiro aí, o goleiro artilheiro, né? O Rogério Ceni, o Chilaveri e tal. Ele deu uma brincadeira, né? Ele deu uma espetada assim de leve, né? O esquema tático começa com o goleiro, pô. O Betinho, que tá aqui, que é lá do grupo, ele citou essa parte da entrevista que ele assistiu, aí ele falou, legal, ninguém lembra do goleiro e tal, porque o Betinho também é goleiro, né? Naquilo que a gente estava falando, né? Sempre tem os times de base, também é goleiro. Ih, rapaz. Atenção, era de ter sido goleiro desse Juventus daqui de Copa e ia treinar, cara. O nego ia comigo pro Campo da Lagoa para treinar, tinha dia de treino, era um negócio levado a sério mesmo. Né? Mas eu não levei adiante porque a minha estatura não daria. 1,77 m e pouco, né? Assim, só um Paulo Sérgio da vida, né? Um Mazzaropi, imagina, não era mesmo. Não era bom, mas não era virtuoso. Muito difícil. Hoje em dia é impossível, inclusive, né? Praticamente impossível. Vai sofrer muito um goleiro de 1,77 m. É isso aí, Terra. Isso aí. Tendo um goleiraço, e se você fizer uma defesa que saia proteger ele, querido, vai ser muito difícil tomar gol. Goleiro bom é chato demais, cara. Pega tudo, né? Sim. Agora, uma coisa sobre essa questão, você que está fazendo esse trabalho muito bonito com a máquina, né? Bom para junto com o Gatti, né? O Mário Gatti está junto nessa. Junto com o Mário Gatti. Sim, e eu queria te perguntar, esse ano é um ano, assim, quando começou o ano, eu falei, cara, esse ano é o ano, porque 25 anos sem a geral do Maracanã, 30 anos, 20 anos, quer dizer, 30 anos do gol de barriga e 50 anos da formação da máquina, né? Fora os 40 anos do tricampeonato, então, assim, é um ano abençoado em termos de lembrança, né? Eu queria te perguntar, assim, sobre essa questão da máquina. Qual o papel, porque a memória também é reelaborada, né? Qual o papel hoje da máquina para a cultura do torcedor do Fluminense? Olha, eu vou quando eu era... Tá.
Quando eu era criança, eu via a Máquina no canal 100, na reprise do canal 100 na TV Manchete. Cara, a Máquina, ela tinha um status assim do super time, maior time da história do Fluminense. Era um negócio gigantesco. Como é que você está vendo essa elaboração da memória da Máquina hoje? Vamos lá, eu vou falar primeiro do que eu posso, com a autoridade que é de mim, depois eu vou tentar fazer uma análise, até uma interpretação do que eu vejo de outros, tá? Mas sendo bem honesto com o que eu vejo, tá? Bem franco, inclusive, que eu acho que é o ideal. Bom, de mim, cara, assim, eu me considero um sortudo, porque foi um dos maiores times da história do futebol brasileiro. O argumento de que só ganhou 2 brasileiros e tal, é argumento de quem não viveu aquilo e fala de ler em livro, recorte, alguma outra influência, porque assim, era um time grandioso, né, que teve conquistas outras, como venceu o Bayern de Munique, que era a base da seleção alemã, campeã de 7-4, que venceu o carrossel holandês, né? Fora excursões na Europa, que fez o nome do Fluminense, fora as circunstâncias do jogo com o Corinthians, muita lenda, né? Eu contesto muito algumas narrativas da invasão corintiana ter sido só como é que se chama? Um erro, e torcedores do Corinthians, ele teve muita gente do Rio de Janeiro também reforçando a torcida do Corinthians, sabe? Então tem todo um jogo, esse jogo que a gente vê hoje em dia, fora Martinelli, blá, blá, e o outro, não, mas eu gosto do Martinelli e tal. A torcida, ela é torcida desde sempre. Então tem sempre também quem vai ver defeitos, né? Não gostar. E tem, como eu, outras pessoas que ficam encantados de poder ter visto, né? Então tem quem acha, o Horta vacilou, né, de ter feito aquelas trocas, fortalecer os rivais. Tem razão, você, né? A pessoa fica triste por isso, o Fluminense poderia ter ganho mais, poderia. E quem tenha ficado encantado, né, pela ideia corajosa, né, de enfrentar rivais poderosos, ter montado times poderosos e que a premissa era justamente essa, fazer esse carrossel de trocas. Tudo depende de como você vê a coisa. Se você vê com mais amargura, se você vê mais de dentro, ou se você vê mais de fora, com mais distância. Tem que recorrer a livro. Eu não estou falando mal, tá, gente? Mas estou sendo bem sincero, né? Uma coisa é você acompanhar por livro o que foi. Outra coisa é você ter estado no estádio vendo aquilo. É muito diferente. O Rivelino, ele era falado pela boca do Maradona como o ídolo dele. Era o Maradona que falava isso. Imagina, Diego Armando Maradona dizia que o ídolo dele era o Rivelino. O cara jogava muita bola. Entendeu? Então, assim, o Almir botando 2 cariocas. 2 cariocas. Foi isso, um time monstruoso, né? O que está sendo desmontado com o Diniz, que tem gente que xinga ele, que não quer ver ele vivo, né? Nas Laranjeiras, ganhou um bicarioca com goleada, que ninguém, nem você, Almir, nem ninguém aqui viu uma, né? Porque a última tinha sido em 1968, 4-0 Botafogo no Vasco. Depois não houve outra goleada em final. Um bi, Recopa, Libertadores, e o time, por causa do ano passado e tal, parecia que não ganhava nada há séculos. Então, assim, esse argumento de só 2 cariocas, para mim, não convence. Eu respeito, né? Quem tem essa mágoa, porque só foi 2 cariocas. Mas, para mim, foi um time, assim, uma era de ouro, de exibições maravilhosas, de jogos antológicos, né? Goleadas antológicas, 5-1 no Botafogo. Esse que eu lembrei do Marco Antônio, que ele fez 2 gols, né? Esse desfile pela Europa. E os próprios jogos, o do Corinthians entrou para a história, né? O Fluminense caiu, né, ali, e depois foi dar o troco só em 84. Eu acho que faz parte. Agora, para mim, não há dúvida da importância dessa época na Liga para o ano seguinte. A torcida do Fluminense cresceu muito, né, nessa época também. Ela se fez muito forte ali, entende? Foi um período muito importante, eu acho, da história do Fluminense. E fora a qualidade do time, né, gente? Não é todo dia que a gente tem quase que a seleção brasileira inteira jogando, né? Então, o título nesse ponto é circunstancial. Eu dei o exemplo pelo negativo, né? Gol de barriga 95, a tua geração. Olha a década de 90, que escassez. E olha o amor que se tem por um time inferior jogando com, né, um time do Flamengo. E o do Diniz, que pessoas querendo matar o Diniz, odeiam o Diniz, e, Libertadores, Carioca, bicarioca, goleada no Flamengo. Tem alguma coisa... Eu gosto das contradições, né? Assim, tem alguma coisa que ela não mostra uma certa coerência, entendeu? Era para ser louvado, então agora isso já é passado, né? Entendeu? Essa é a minha visão. Eu acho muito importante, entendeu?
poder, inclusive, homenageá-los, né? Sim, e tem uma coisa que você mencionou que eu acho sensacional, que é essa questão da reputação, digamos assim, da chamada invasão corintiana. Para os corintianos, é o maior feito da história deles, não tenho dúvida. Tem documentário, tem camisa. O Corinthians já fez até camisa, né? Acho que é uma terceira camisa, se não estou enganado, com um tema da invasão corintiana. O grande feito da história do Corinthians. Assim, caramba, tirei um final de semana no Rio de Janeiro, fui à praia e fui feliz. Eu acho isso sensacional. Por conta dessas duas figuras, né? Do Arthur Vicente Mateus. E se a gente reparar, gente, assim, nós estamos falando de um Maracanã com 5 torcidas ao mesmo tempo. E ninguém lembra da final, gente. Ninguém, assim, esse jogo é um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro. Infelizmente eu não estava aqui nem nesse planeta, mas, gente, ninguém fala da final. Eu acho gigantesco, cara. Porque o real campeão brasileiro foi eliminado no pântano, na lama. Aí eu vou falar como psicanalista. Ninguém lembra da final, porque o melhor time do brasileiro, disparado, ele caiu naquele pântano, né? Porque não tinha nem que ter tido o jogo. O Fluminense perdeu aquele jogo, gente. Vê o jogo, tem no YouTube, assistam. O Pintinho tinha que fazer embaixadinha para a bola poder sair com a bola, porque ela prendia como uma goma no gramado, entendeu? Então igualou o jogo. Você não lembra da final? Lembrem da final, né? Tentem lembrar. Ninguém vai lembrar da final, né? Olha lá, choveu muito. Foi um horror aquilo. O do Inter não, mas o Zé Mário tem um depoimento muito interessante sobre o jogo do Inter. O Zé Mário diz que o Fluminense deu mole contra o Inter no ano anterior, né? Que entrou muito se valendo de uma suposta superioridade muito grande, e o Inter tinha um time muito forte também, né? Você vê jogadores, né? Falcão, Figueroa, Valdomiro, Flávio, não era isso? Da Carpegiani. Era um time brabo pra caramba. Você não pode, né? Por melhor que seja. Essas coisas acontecem. Tanto que o corintiano tomou um troco até hoje, o Casagrande e o Juca Kfouri não conseguem se curar de 84, 2-0, né? Lá não consegue. Aquilo ali foi horrível também, né? Mas essa invasão corintiana teve torcida do Rio e, gente, teve a invasão do Boca aqui também. Teve, só que eles perderam, mas eles invadiram. O anel do lado de lá estava todo cheio deles. Né? Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi uma torcida de fora da América do Sul encher dessa maneira, entendeu? Foi isso que o Zé Mário falou, que o Marcelo Terra está falando. Mas o Zé falou de uma maneira elegante, né? Que foi assim, o Flu era um time bom pra cacete, mas o Inter era também, quando viu, perdeu o jogo. Entendeu? Qual foi a final do 7-5? Qual foi a final do 7-5? Inter e Corinthians, né? 7-5. Não foi? Quem lembra? 7-5? Não foi Inter. E quem lembra? Não tem jeito. Tem jeito. Agora, não, 70... o Carioca, eu não estava nesse jogo, não me levaram nesse, mas assim, eu lembro das festas aqui em casa. O Carioca, no último minuto da prorrogação, Fluminense e Vasco, o Vasco seria campeão. Era um regulamento louco. O Vasco lutava pelo empate, ia seguindo, e se empatasse na prorrogação, era campeão. Doval faz um gol de nuca. Entendeu? De nuca. De costas pro gol, assim, tal, resvala, vai entrando, e o Mazzaropi, né? Acho que era o Mazzaropi, não, Andrada. Agora me pegou, se era o Andrada, acho que era o Andrada ainda. 76, agora me falhou a memória. Pode ser que seja o Andrada, mas o Andrada já estava bem fim de carreira. Foi isso. Foi antológico aquilo, né? Antológico. E assim, só fazendo uma coisa, que eu tinha uma discussão também em relação aos estaduais, né? Naquela época também o estadual tinha uma outra dimensão. Da minha, vamos dizer assim, da minha geração em diante que começa a deflação dos estaduais. Porque 2 décadas antes tinha muito prestígio ainda, né? Ser campeão estadual é muita coisa.
Era muita coisa. Era um timaço, a rivalidade. Gente, a freguesia do Vasco, vocês lembram disso? A freguesia do Vasco com o Fluminense, eu cheguei a pegar, o Terra vai lembrar disso. Era 38 jogos de vantagem, 35 jogos, mas era uma humilhação completa. Entendeu? Só o Flamengo tinha mais vitórias que o Flu. Botafogo era 40, uma doideira dessa, entendeu? E na década do Eurico, né? Por uma série de motivos. Mérito dele, que brigava muito pelo Vasco também, né? Vamos reconhecer, era brigão. O Vasco vai correr atrás disso. Mas você tem razão. Inclusive, o formato do campeonato, e isso é uma coisa que eu sinto falta. Mas aí tem uma questão da minha memória. Eram aqueles times de bairro mais fortes, né? Pô, gente, eu vi no Maracanã a torcida do Madureira. Eu estava lembrando com o Zé Mário isso, com o Zé Roberto, que eu fui num jogo que ele jogou, Fluminense e Madureira, acho que foi 3-0. Né? Que a torcida do Madureira era com faixa, velho. No Maracanã. Tá, pequena, mas com faixa. Você costuma ver isso, a torcida assim? E você vê um grupo, vou chutar aqui, quase 1.000. Não era um grupinho de 100 cabeças, não. Tu viu um batuque também. Eu ficava olhando, aquelas cores bonitas, né? Porque criança, né? Tu vê, pô, laranja, amarelo. Pô, tu quer mais é festa, né? Aí o careca vinha, jogava talco na cara da gente e tal. Um parque de diversão. Maracanã era um parque de diversão, cara. Essa que era a verdade, né? Muito legal. E isso aí você tem razão, né? Inclusive, essa década tinha até os campeonatos Mandrake, né? O Flamengo, como sempre, né? Hoje ele tem a magia do VAR, que mexe as linhas, né? As linhas do VAR do Flamengo andam, né? E na época era o bicampeonato num ano só. O Flamengo conseguiu essa coisa incrível, né? Bicampeão num ano, né? Então, assim, tinha os mais variados enredos. Eu acho que também foi o Mazzaropi. O Mazzaropi estava começando, né? Porque ele foi. Pois é, hoje o Fluminense é freguês do Vasco. Acho que são 18 vitórias e tal. Eu acho também que foi o Mazzaropi. Porque 7-7, 7-8, ele assume a titularidade. O Andrada já era um goleiro, já. Pô, o Andrada estava nos 70, tentando pegar o pênalti do Pelé, entendeu? Ele já tinha. Era um goleiraço, viu, gente? Esse goleiro argentino do Vasco, nossa senhora. Era bom demais, viu? Olha ele aí, ó, falando do Betinho, goleiro, mas também tem uma coisa, né? O estadual era no segundo semestre. Eu não peguei, eu já peguei o estadual no primeiro semestre mesmo. Fechar o ano com o estadual. Bom, enfim, tinha muita importância. Mas Betinho, ó, goleirão, tá trazendo aqui, ó. E aí? Como é que fica esse Fla-Flu de 180 minutos? Falar do presente agora. Quer você primeiro ou eu? Não. Opa! Tá contigo a bola. Eu acho, assim, muito feliz já tá vivendo isso. Acho que o Fluminense foi muito importante isso. Para começar o ano, novamente, quis o destino, né? E a competência que fosse com o Flamengo, né? Os outros que fizessem melhor, né? Para não ser. Cara, eu tô com uma expectativa muito positiva, muito boa. Eu tô prestando atenção. É uma coisa da psicologia, às vezes, também. Eu procuro ficar atento aos atores da coisa. Quais são os atores, né? Nós seremos atores afastados, né? Torcida, o que vai estar torcendo vai estar comentando, vai estar narrando, sei lá, de algum modo vai estar envolvido ali com o jogo, e quem está lá dentro. Então, eu procuro ficar atento a alguns detalhes, né? Então, eu tô filmando algumas coisas, né? Eu acho que o elenco do Fluminense, o elenco, tem cacife para encarar o Flamengo. Eu estou tranquilo em relação a isso. Não estou dizendo que vai ganhar do Flamengo, não é isso. Eu acho que vai, mas assim, tem cacife. Mas eu estou atento em outros detalhes. Eu estou atento muito na vontade do comandante do Fluminense ali, que é o Mano, entendeu? O Mano está transparecendo uma coisa que eu acho um ingrediente muito importante, uma vez que o grupo, de um certo modo, passou pela vontade dele, né? Montar, né? Até jogadores que vieram, jogadores que não ficaram, não é verdade? Então o Mano ele tá tendo um trabalho ali. E o Mano tá deixando muito claro nas entrevistas, nos coletivos, na última, que eu prestei muita atenção nisso, como que tá sendo para ele, assim, especial, ele deixou claro, poder estar nessa final com o Flamengo. Ele, inclusive, soltou uma coisa, né, que o Felipe Luiz, ele ainda não venceu o Fluminense. Ele deu a espetadinha dele, tá?
sabe? Então eu acho que ele está querendo muito, porque ele roeu o osso, gente. O Mano ficou roendo o osso até agora. Ele pegou o Fluminense, né? Agora é a hora, como a gente brinca, né? O pessoal lá da Amazônia parado, Centro-Oeste, é a hora que a onça vai beber a água, né? Todo mundo tem grilo disso, né? Quando a onça bebe água, que é de noite, né? Na madrugada, só vê os olhinhos dela, tem que estar atento que a hora que a onça sai para beber água, agora é a hora da onça beber água. O Flamengo vai pegar o Fluminense com um time caro, vai, parabéns pro Flamengo. Mas o Fluminense vai estar jogadores muito fortes, bem preparados fisicamente, com áreas jogando muito bem. Thiago Silva, muito provavelmente inteiro. Fábio, paredão no gol. O Mano louco para ganhar um título, porque aí ele vai ter uma aspas, tranquilidade para esse ano, com 4 competições. Então, acho que assim. E o Felipe Luiz está preocupado que, né, a obrigação de ganhar, ainda não ganhei. Ele já soltou 2 vezes. Eu vejo insegurança nisso. Eu vejo assim, incômodo, entendeu? O cara está incômodo. Eu vejo. Você está viajando. Não, eu sou atento, presto muita atenção. Ontem ele deu uma declaração que me chamou a atenção em relação ao Vasco. Nós fomos dominadores. Eu prestei atenção nessa palavra, né? Nós fomos, durante o jogo com o Vasco, nós fomos dominadores. E aí eu me lembrei dele falando contra o Flu também, a obrigação da pressão e tal. Eu falei, esse cara, ele tem uma preocupação, ele é bom treinador, mas ele tem uma preocupação com o que olham do trabalho dele, né? Ele tem que ter cuidado com isso, entendeu? Porque o futebol é no campo. O Fluminense venceu o Flamengo por 2-0 no ano passado, podia ser 3, né? Numa situação muito bem pensada para ganhar. O Mano armou aquele time para ganhar o jogo e conseguiu. Você se lembra daquele jogo, né? Do passe do Ganso, né? Martinelli e tal. Sim, eu acho que o Fluminense tem todas as armas, os recursos, que eu quero dizer. Inclusive chegou gente nova, já tem, né? Canóbio, a gente nem viu ainda o Lavega e tal, né? Mas os outros que já estão jogando. Otávio entrou muito bem, né? Dando uma segurança ali no meio, liberando os outros, Martinelli, seja quem for. Tá? Então tô vendo assim, primeiro contente. E segundo, com a expectativa boa de que o Fluminense tem tudo para ganhar, para pegar essa, ironicamente, né, a taça Arthur Antunes Coimbra, né? Na taça do Centenário, fizeram uma taça especial 95, era uma taça gigante, botaram a faixa, estava 2-2, o Renato estava comemorando o Kleber Leite com a faixa no banco de reserva e tal. Então, assim, vamos ver, né? Para onde é que vai a taça Arthur Antunes Coimbra, né? Pois é, mais uma vez fizeram a taça para eles, né? Assim, parece que não aprendem. mas eu tenho visto, assim, além do manhosa, tia. Taça é menina manhosa. A taça, às vezes, ela não quer que arrumem casamento para ela. Ela é uma menina com personalidade. Ela, não, eu quero ficar com aquele ali, ó. Pois é. Tem essa coisa. E você está falando do Mano, que o Mano pode virar personagem, mas assim, eu também acho. Mas outras personagens começam a pintar, né? Porque tem aí o pessoal falando como entraria com o time, se com Hércules, o Serna, mas tem uma galera chegando e chegando bem, né? O Otávio, o Canóbio, o Cano, né? Não é uma novidade, mas está voltando a fazer gol. O que você acha aí? Quem pode, além do Mano, quem pode pintar como personagem nessa decisão? Vários. Eu só destaquei o Mano porque ele vai estar ali no comando. É muito importante ele com essa vontade. Que os caras vejam ele com treinador assim, entendeu? Mas você já falou aí, olha, o Canóbio, né, vai estar muito bem. O Terras que colocou uma coisa sobre 4 aí. Eu vou repetir o que eu falei no jogo contra o Palmeiras. Né? Quem viu aquela live do ano passado, eu fiz uma live pré-jogo contra o Palmeiras, que eu estava convicto que o Fluminense ia se safar. Né? Eu falo isso naquela live. E do meu desconhecimento, eu não sou técnico de futebol, né? Mas assim, eu falei que o jeito era o Fluminense surpreendeu o Palmeiras. E foi o que o Mano fez. Eu não sou treinador. Ele surpreendeu. E não ir com o mesmo, tá entendendo? Eu vou me fechar e tal. Eu acho que o Mano, se ele surpreender o Flamengo, se ele conseguir a química lá, a mágica lá, estratégia, né, com os jogadores, o melhor modo, montar
um banco, né? Que o banco não é reserva para mim hoje em dia. O futebol de hoje, com 5 substituições, é quase um futebol americano diminuído, entendeu? Você tem que ter jogadores que são titulares, só que eles não começam jogando, né? Mais ou menos assim, tá? Então, assim, tem que preparar uma estratégia para surpreender o Flamengo. No 0-0, ele fez isso. Só que ele fez, eu não sei se fez para uma parte do jogo, o Fluminense não estava bem encaixado ainda, mas o Flamengo não conseguia botar a bola para o ataque, a não ser no minuto 8. E isso irritou muito o Felipe Luiz, né? Então, eu acho que o Fluminense pode surpreender o Flamengo, sim. Ó, tem o Otávio, que eu acho que entrou muito bem, liberando, né, o meio-campo. O Martinelli é o maior exemplo disso. O Arias, desnecessário. O Cano está voltando a fazer gol, aquele gol de colher que eu falo, né? Que ele, sem ângulo nenhum, né? Que ele puxa assim a bola entra. Ele voltou a fazer isso. O Serna, muito embora não seja assim o titular e tal, não sei o quê, mas ele tem entrado bem também. O Cano, o Serna, o Canóbio, né? Falamos do Canóbio. O Fuentes está muito bem na lateral também. Eu protegeria mais a lateral direita. Ficaria um pouco preocupado com o Samuel começando, por causa da marcação. Eu gosto do Samuel, tá? Mas por causa da marcação. Só isso. E o resto é botar para jogo. Preparar um esquema, preparar alguns planos para, se for surpreendido em algo. Todo treinador tem que ter isso, né? Eu não sei quais seriam. Mas eu acho que o Fluminense já está aparecendo com uma espinha dorsal que vai dar. Isso aí, o André botou, vai dar caldo. Né? Eu também acho, André. Eu também acho. Eu estou sentindo isso, entendeu? O Hércules. Eu gosto do futebol do Hércules. Eu acho que a galera tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque o Hércules, a bem da verdade, né, ele ainda não entrou um jogo inteiro na situação confortável de um time em que ele possa se soltar como o Martinelli com o Otávio. Ele entrou agora que o Fluminense estava se poupando, querendo carimbar a vaga, né, contra o Volta Redonda, que foi o que o Fluminense fez. Eu achei sábio até, o campo lá, o campo ruim e tal, não sei o quê, carimbou, acabou, nem tomou gol, voltou, o jogo feio, tá? Mas agora que vai começar. Agora são 2 jogos de final, né? Tua vez aí. O Betinho está dizendo aqui, gostei dessa vontade do Mano, pode ser um diferencial. Ser campeão, vai dar confiança pro resto do ano. Mas ele passar isso, entendeu? Ele passar isso pro elenco. Porque tem um lance legal de uma relação ali que eu já vi, sabe? Né? No problema que saiu o Marcelo e tal, e esse elenco ele não rachou. Você pode olhar, no mínimo, um respeito. Então, é isso que eu quis dizer. Acho que o Betinho pegou a parada. O Mano tá mostrando que ele quer muito. Ótimo. Pior é um treinador, né? Blasé, que estaria preocupado ali não tomar. Tá entendendo? Vou para a final, não, mas eu não posso fazer feio. Ele tá querendo título, é isso que eu quero dizer. Ele não tá querendo ir para a final para não fazer feio, não. Ele acha que o Fluminense pode ganhar e já ganhou. O Felipe Luiz não conseguiu vencer a gente ainda, entendeu? Ele lembrou isso. Isso é legal, isso é um pensamento bom, entendeu? O Mano, exatamente, André. O Mano também precisa desse título. Tá entendendo? Pelo Flu. Né? Porque ele roeu o osso. E eu acho que, sabe, já pensou o Carioca agora? Que maravilha. Né? Pro resto do ano. Né? Para comemoração seria maravilhoso e pro resto do ano também. Valeu. E sempre o Fla-Flu, né? Sempre o Fla-Flu. Obrigado aí, Gabriel, toda a galera. Sempre o Fla-Flu, né? Assim como a gente precisa. E tem uma outra coisa que eu tenho percebido nos outros torcedores, já que a gente entrou aqui no assunto do presente, eu tenho percebido os outros torcedores do Botafogo, do Vasco, todos eles estão falando comigo assim, cara, vai lá e faz o serviço sujo, só vocês, não tá dando. Então, assim, ficou pra gente, o pessoal delegou essa responsabilidade pra gente também, né? Ó, a gente tem que parar o Flamengo, é com a gente. Isso. É isso aí. Ficou. É isso aí. Futebol se joga no campo, entendeu? 2 jogos, sem vantagem. Primeiro vai ser um Flu-Fla, né? O mando de campo do Flu, e o segundo vai ser um Fla-Flu. A gente não sabe a data ainda, é estranho. Estava dando uma bispada aqui, não sei se é sábado e tal, mas vamos ver. E é isso, cara. Eu estou muito confiante, né? Respeitando, claro, clássico e tal. Adoro Fla-Flu. Para mim é o maior clássico do planeta, né? Aquilo que a gente conversou daquela vez, você até brincou, né? É uma questão ontológica, né? Para mim é isso aí. Fla-Flu
Não tem discussão. O Barcelona e Real Madrid é maneiro, né? O Bavi é legal também. Tem o Remo Paysandu, o Grêmio Inter, é bonita, né? Botafogo e Vasco tem sua beleza, né? A Estrela Solitária, Cruz de Malta, o resto preto e branco. Mas Fla-Flu, não. Isso aí é diferente. A única pena é que não tem mais aquele Maracanã de 160 mil, né? Mas agora, nesse Maracanã um pouco menor, né? A torcida do Flamengo pena na mão da torcida do Flu, que grita muito mais alto, né? É isso. Lúcio, estamos aqui com 1 hora de transmissão. Papo vai, papo vem, papo bom, papo gostoso, passa rápido pra caramba. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no canal. Queria o seu boa noite para a gente começar a se despedir da galera que está aqui, o Almir Rabelo, toda a turma aqui, a Denise, o Betinho, Marcelo Terra, sempre uma presença também ilustre, nosso Quintela, toda a galera que mandou mensagem aqui essa noite, que participou. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, Lúcio, muito obrigado a você que tem um trabalho, né, assim, gigantesco também na mídia. Eu acho que o som deu uma travada. Eu estou me vendo falando, mas será que a transmissão está rolando aqui? Olha, eu acho que foi o Thiago. Então, ó, eu estou aqui no Teco Teco. Não é apertem os cintos, o piloto sumiu. Eu queria agradecer, vou fazer as palavras. Né? Adorei estar com vocês, tá aqui. Eu adoro fazer live, tá? Muito gostoso. Convido, caso tenha alguém aqui que não esteja inscrito lá no FluPress, no meu canal, chega junto agora, aproveita, digita lá FluPress, canal, se inscreve, tá? Vai ser uma alegria muito grande. De resto é isso, gente. Amanhã eu vou fazer uma live. Ih, caramba, eu fiquei sozinho aqui. Vou esperar, o Thiago vai voltar já já. Você sabe qual é aquela sensação? Quando você está no avião, no teco-teco, aí o piloto saiu. Ele foi dar um voo de paraquedas e tal. Aí eu estou aqui, mas eu vou aguardar ele, porque eu não tenho o que fazer. Eu não posso apertar botão nenhum aqui. Então, voltando, galera. Então, amanhã eu vou fazer uma live lá. Vai ser tipo uma resenha, né? Eu ia fazer um corujão hoje. Nem sei ainda se eu faço, mas já são 8h54, muito tarde já, para avisar a galera, né? E é isso, a gente vai se ver lá, acho que vai ser... Ele voltou aí. Hein, Thiago? Aí, Thiago, eu falei o seguinte, eu estava com a sensação que eu estou de carona no teco-teco, né? Aí o piloto foi dar um rolé, pulou de paraquedas, eu fiquei sozinho aqui. Eu falei, não tô sem botão nenhum aqui, fiquem tranquilos, né? O piloto subiu, mas eu estou aqui. Não, um tilt aqui, o amadorismo, aqui é um amadorismo total, assim. Sempre tem um tilt, etc. E a galera gostou muito aqui da conversa, o paizão dizendo aqui, parabéns, muito bom. Quero ver outra vez, peraí. Me chama, eu sou abusado. Eu trago a pizza e a cerveja. Me chama outras vezes. Não, beleza. E você teve lá também, né? Na semana passada, lembra? Foi muito bom. Sim, com certeza. Já me sinto da casa também. Muito legal. O espírito é esse. Crescimento orgânico. Essa sensação Gente, vocês não têm ideia, porque assim, eu sozinho aqui, a situação é tal que eu não posso terminar a live porque não tem botão nenhum, né? Eu não posso também entrar aqui. Então é muito engraçado, cara, porque eu estava lendo vocês, né, e esperando aqui o Thiago voltar, né? Olha lá. E já travou tudo de novo aqui. Estou tentando colocar o comentário do pessoal. Já travou tudo de novo. Gente, então é isso. Uma excelente semana para a gente. Uma boa noite mais uma vez, professor Lúcio. Muito obrigado pela sua presença. E vamos que vamos, galera. Que o papo é bom e o tempo passa rápido. Uma excelente noite a todos. Valeu. Ao duplo L. Faz o duplo L. E deixa eu ver se eu consigo encerrar aqui, ó. Travou. Ó. Travou a tela.